Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho, esse nosso encontro semanal, onde podemos aprender bastante sobre os ensinamentos de Jesus, também as vibrações que faremos, que são muito importantes, agradecendo a presença de todos, que todos estejam bem, e nos alegra muito a presença. Hoje nós estamos aí com mais de 100 conexões, isso é muito bom, porque nós temos certeza de estar divulgando os conhecimentos de Jesus. Essa reunião está sendo gravada e logo mais as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. As cestas básicas, como podemos ver aí no folheto, onde descreve tudo os componentes da cesta. E hoje nós temos aí um pedido especial lá do pessoal da coordenação, informando que nós estamos faltando apenas um item para completar a cesta, que já vai ser distribuída logo no começo da semana que vem. Então, nós estamos precisando, para completar as cestas, mais 40 pacotes de arroz de 5 quilos. Tá? Esse é o pedido que o pessoal fez, e com esses 40 pacotes já podemos concluir e fechar a cesta para distribuição. Quem desejar pode colocar água para ser fluidificada. Os pedidos de vibrações, as informações de cursos, grupos de estudo, estão todos no site do Lar do Amor Cristão, que é o www.lardoamorcristal.org.br. E essa semana é celebrado o Dia do Voluntariado. Eu vou chamar aqui a nossa querida Regina, que ela vai fazer um recado para nós aqui. Por favor, Regina. Desculpa, obrigada, Ângelo. Boa noite, gente. Boa noite, amigos. Então, nessa semana, nós comemoramos o Dia do Voluntariado. Nós celebramos a alegria daquele que serve. É como ensinou Jesus a nós, né? Eu vim para servir. Revelando para a gente a importância de sermos úteis e colaborativos no campo onde fomos plantados. Importante porque o trabalho em favor do outro, ele é, na verdade, um ato de mão dupla, no qual aquele que dá também recebe. O trabalho voluntário, além de contribuir para o fortalecimento do bem comum, ele também promove o bem-estar de quem o pratica. Aumenta a autoestima, dá a sensação de propósito, reduz o estresse, a ansiedade, a depressão. Olha quantos benefícios, né? Então, com isso, amigos, a nossa casa querida, o Lar do Amor Cristão, pede licença nessa linda noite do Evangelho para agradecer a todos os voluntários que se dedicam a uma causa do bem, que doam um pouquinho do seu tempo, do seu carinho, da sua atenção em favor do outro, enriquecendo a experiência humana aqui na Terra. Então, sintam-se abraçados e recebam em seus corações tudo que Jesus generosamente nos ofereceu. E o Lar do Amor Cristão também está de braços abertos para receber todos aqueles que desejarem fazer parte do seu grupo de voluntários, atuando nas suas obras assistenciais e sociais. Então, é só entrar em contato com o Lar. Sejamos as mãos de Deus servindo aos que necessitam e o coração de Deus amando e confortando. São palavras de Madre Teresa, né? Que é o maior exemplo que tem de bondade de espalhar o bem por aí. Um abraço carinhoso a todos. Obrigada, Ângela. Obrigado, Regina. Então, agora, o tema da noite, iremos continuar o estudo das epístolas de Paulo. E o tema dessa noite será: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. A nossa querida Raquel vai falar
fazer essa exposição, depois a Lete fala das vibrações, e agora, para iniciarmos, eu convido aqui a nossa Sônia Lopes para fazer uma leitura aqui para nós. Boa noite, Sônia, muito obrigada. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolvam hoje e sempre, e é sempre com muita alegria que estamos aqui. E para iniciarmos a preparação, nossa leitura preparatória vem do livro Irmão. É um livro psicografado pelo Chico Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel. E a lição é respeito mútuo. Compadece-te dos que não pensam com as tuas ideias e não lhes encarceres a vida em tua própria vida, afastando-os da senda que foram convocados. Habituamo-nos na terra a interpretar por ingratos aqueles entes queridos que aspiram a adquirir uma felicidade diferente da nossa. Entretanto, na maioria das vezes, aquilo que nos parece ingratidão é mudança do rumo em que lhes cabe marchar para a frente. De certo, transmitirás aos corações que amas tudo aquilo que possuis de melhor. No entanto, acata-lhes as escolhas se te propões a vê-los felizes. Respeita os pensamentos e afinidades de cada um e aprende a esperar. Todos estamos catalogados nas faixas de evolução em que já estejamos integrados. Se entes queridos te deixam presença e companhia, não lhes conturbes a vida, nem te entregues às reclamações. Cada um de nós é atraído para as forças com as quais entramos em sintonia. E se te parece haver sofrido esse ou aquele desgaste afetivo, não te perturbes e continua trabalhando na seara do bem. Não prendas criatura alguma aos teus pontos de vista, e nem sonegues a ninguém o direito da liberdade de eleger os seus próprios caminhos. Se as tuas afinidades pessoais ainda não chegaram para complementar-te a tranquilidade e a segurança, é que estão positivamente a caminho. E assim acontecerá sempre, porque fomos chamados a amar-nos reciprocamente, e não para sermos escravos uns dos outros, porque, em princípio, compomos uma família só, e todos nós somos de Deus. Que assim seja. Bom Evangelho a todos nós. Obrigado, Sônia, por participar. E agora eu convido a todos para nós, juntos, fazermos a prece de abertura, agradecendo ao Mestre Jesus por todos os exemplos e ensinamentos que nos dá. Agradecendo ao Pai da vida pela oportunidade bendita da vida. Que nós possamos aproveitar ao máximo esses ensinamentos para a nossa evolução, nosso crescimento moral e espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, agora convidamos a nossa querida Raquel Gleise para fazer a apresentação da noite de hoje. Boa noite, Raquel. Muito obrigado aqui por participar desse nosso evangelho. Boa noite a todos.
Boa noite, Ângela. Obrigada pelo convite para participar do Evangelho. O texto é da primeira epístola de Paulo aos Romanos. É quase no final, e diz o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O comentário do querido Luiz Rodrigues da Cunha é o seguinte: muitos de nós que já nos fortalecemos na fé e já eliminamos alguns defeitos ou superamos algumas tendências inferiores, não podemos condenar os companheiros de jornada as fraquezas que, ainda ontem, nós próprios possuíamos. Devemos, sim, suportar, tolerar e compreender, não alardeando nossas conquistas e deixando de exaltar nossa suposta superioridade. Este convívio heterogêneo em nosso planeta, este caldeirão humano, onde elementos de todos os níveis se contatam e se misturam, dará uma formação homogênea à humanidade futura, que será composta só de homens fortalecidos na fé e no amor. No texto da Bíblia de Jerusalém, que foi indicada, diz o seguinte: nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. E quando nós procuramos entender o que está sendo sugerido, literalmente, numa leitura muito pobre, poderíamos dizer: bom, nós temos que tolerar os outros, porque os outros ainda não estão no mesmo nível que nós. Mas eu gostaria de pensar numa outra perspectiva. E o texto indica duas coisas: a importância da tolerância para com todos os seres humanos, superando as diferenças de gênero, características físicas, estágio de conhecimento, nível de cultura, etc. E humildade, como contraponto ao orgulho, pelo que consideramos que conseguimos em nosso processo de aprendizagem no campo espiritual, que deve estar sempre em evolução. Tais propostas são, para o futuro da humanidade, itens essenciais para o progresso, para que seja possível uma humanidade em regeneração, que se apoiará em seu desenvolvimento na fé e no amor fraterno e universal. Mas qual a base que temos para a tolerância e humildade diante dos diversos, dos divergentes, daqueles que não são como nós, não moram como nós, não se comportam como nós, não gostam das roupas, dos enfeites, das comidas que nós consideramos adequados e gostamos, não parecem ser como nós, como supomos que somos. Diferenças físicas de pensamento e de ação devem ser entendidas como são estágios individuais do processo de crescimento espiritual. A base de convivência com o outro, o diferente, o divergente, é a caridade. É o amar ao próximo como a si mesmo. É fazer aos outros o que gostaríamos de receber deles. Não apenas a caridade
material, mas a caridade mental e espiritual. Um olhar para o outro como um ser igual a nós, não importa as suas fronteiras. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para o próximo. E aí eu estou dando já o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se tem para com eles? Quando o indivíduo procura se conhecer, as possibilidades de autocontrole se tornam possíveis. E desde que tenha a intenção de corrigir seu comportamento, se tornam presentes, pois os seres humanos podem e devem passar a controlar pensamentos de violência e os impulsos de agressão. Como desejaremos para os outros menos do que desejamos para nós. Queremos paz, alegria, sucesso, concretização dos sonhos, receber tolerância por nossos erros e total benevolência por todos os problemas que criamos para os outros. Em nossa caminhada terrena, na encarnação atual, gostaríamos que tudo ao nosso redor e todos que convivem conosco fossem perfeitos, segundo o nosso entendimento. Nossos desejos nem sempre são atendidos, mas é importante compreender que somos exatamente iguais aos que consideramos diferentes. Seres humanos em processo de aprendizagem, que devem melhorar a compreensão do mundo e que, portanto, no seu interior, através do exercício da caridade, expressa no amor ao próximo o seu sentido mais amplo, o menor ser sob nossa responsabilidade, até no estado geral do poder. Nós estamos ou tentamos estar na trajetória do aperfeiçoamento moral, devemos sempre nos preocupar com nossos irmãos, não como elementos laterais que causam dificuldade, mas como companhias no caminho, cada qual no seu trajeto, todos em direção à humanidade e progressão para a luz. Daí a importância da reforma íntima, que deve ser concretizada através da autoanálise. A necessidade de que cada um de nós se empenhe em conhecer profundamente como é e como se relaciona com os próximos ou distantes, para aprender a reconhecer as próprias limitações. É a partir do conhecimento pessoal que se torna possível a aceitação do outro. Se eu me aceito, se eu me amo, eu posso amar ao próximo. E amar ao próximo é cumprir o segundo mandamento. Conforme o Evangelho do Espiritismo, no capítulo 11, há 2 mandamentos, segundo a palavra de Jesus. O primeiro é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo significa que eu devo entender o que é esse próximo e aceitá-lo, não como eu gostaria que ele fosse, não de acordo com determinados padrões que são os dominantes, mas
de acordo com a caridade. A caridade de olhar o diferente, reconhecer nele, o companheiro de jornada, talvez num caminho diferente do nosso, mas companheiro de jornada, da mesma forma que nós estamos numa caminhada em direção ao progresso nessa encarnação, gostaríamos que todos ao nosso redor, que convivem conosco, também pudessem ser encarados da mesma forma. Nessa caminhada, a caridade é essencial. A caridade para tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratados. A caridade de olhar o diverso, o diferente, como um igual a nós. Na mesma trajetória, talvez por outros caminhos, por outras vertentes. Mas todos nós indo em direção ao cumprimento do segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. E é nesse exercício que nós devemos pensar como nós podemos agir com o próximo, como podemos conviver com o próximo, como podemos atuar em relação ao próximo. Nessa caminhada, todos nós estamos, cada qual no seu caminho, na sua trajetória, em direção ao seu aperfeiçoamento espiritual. Um dia, a humanidade atingirá a luz e todos estarão com a trajetória encontrada. Agradeço o convite do Ângelo, dos organizadores do Evangelho. Agradeço aos mentores da casa que protegem a todos nós nas nossas diversas atividades. Agradeço a quem lembrou dos voluntários. Os voluntários da cozinha, as voluntárias da cultura, as voluntárias que organizam as sacolas, né? As e outros. Então, muito obrigada por ter lembrado de que para alguma coisa, para que alguma coisa aconteça, há muita necessidade e muita gente para fazer. Então, obrigado pela lembrança. Eu acho que todos os trabalhadores voluntários fazem alguma coisa, sentiram tocados pelas palavras dele. E aí, agora, nós vamos dar início à vibração. Com tranquila serenidade, ligado em um só pensamento, com o objetivo de doar o que há de melhor em nós, o carinho, a compreensão, a alegria, para podermos ajudar aos nossos semelhantes. Sentindo a paz e o amor que nos envolve, emitimos nossas energias em benefício dos que necessitam mais que nós. Vibramos pela nossa casa, o lar da cristã, que nos acolhe e ampara da sustentação. Vibramos por todas as instituições que trabalham para o bem. Vibramos os nossos familiares, parentes, amigos, com todos os quais temos contato no dia. Vibramos pelas crianças e pelos jovens, para que os seus caminhos possam ser sempre iluminados. Vibramos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Vibramos pelos que se detêm nos vícios em geral.
especialmente os que se ligam às drogas e ao álcool. Vibramos por nossos governantes e de todos os países, para que possa governar com justiça, responsabilidade e amor. Vibramos pela expansão do Evangelho, pela paz e fraternidade de todos os corações, e para que todos possamos, cada vez mais, aprender a viver os ensinamentos de Jesus. E a Arlete dará a continuidade. Então, vamos assim, continuando nesta vibração amorosa. Quero agradecer a Raquel, a Sônia, pela participação no Evangelho. E estejam sempre conosco. Muito obrigada. E agora nós vamos pedindo aos nossos mentores que nos acompanhem até os nossos lares, adentrando ao nosso lar. Pedimos as vibrações de paz, de harmonia, que fluidos benéficos possam ser impregnados em todos os ambientes da nossa casa, nos nossos quartos, retirando as formas de pensamentos, as negatividades, as tristezas, as mágoas, tudo aquilo que está impregnado também nas nossas paredes, que ali sejam depositados fluidos de regeneração e de limpeza. Agora, na nossa cozinha, nos nossos alimentos, vamos pedir aos mentores que vão trazer até os nossos alimentos, aqueles preparados e aqueles que serão preparados, para que sejam impregnados de fluidos benéficos, que tragam não somente os benefícios para a nossa parte física, mas também para a nossa parte espiritual. Vamos pedindo também que eles visitem os nossos vizinhos, que cada um receba nesta noite aquilo que eles têm mais necessidade: emprego, harmonia, prosperidade, resiliência, para passarem por momentos pelos quais estão passando. A saúde, a esperança façam parte de todos os nossos vizinhos. E vamos agora ficar na nossa sala, confortavelmente. Vamos receber os nossos parentes, aqueles parentes com os quais nós temos mais dificuldade, aqueles que estão necessitando de saúde, aqueles que estão sendo necessitados de um amparo através da sua parte emocional. Vamos pedindo aos nossos mentores que tragam a cada um deles tudo aquilo que eles necessitam. Que eles recebam com muito amor, com muito carinho essas nossas vibrações. E no centro deste círculo maravilhoso, os nossos animaizinhos de estimação. Vamos abraçando esses parentes, esses nossos familiares, impregnando-os com fluidos de amor, de paz e de união. Graças a Deus. E agora nós vamos pedindo também que os nossos mentores possam atender a todos aqueles que têm necessidade e que foram pedidos em vibrações. Que todos possam receber nesta noite a visita do nosso Mestre Jesus, levando a cada um o fluido necessário
para a sua maior necessidade. E assim, nós vamos pedindo também que todos aqueles que se dedicam ao voluntariado, sejam em hospitais, em zonas de desconforto, sejam aqueles que vão longínquos, levando a esperança, o alimento, o amor, possam ser abençoados por Jesus nesta noite. E assim nós vamos nos sentando confortavelmente e vamos nos impregnando desta luz do nosso Mestre. Ela vai penetrando no alto da nossa cabeça, iluminando todas as nossas células cerebrais. E ela vai descendo lentamente através da nossa nuca, por todo o nosso sistema nervoso central. Vai descendo lentamente até a ponta dos nossos pés. E ela volta no alto da nossa cabeça e agora iluminando toda a nossa fronte. Vai descendo pelo nosso laríngeo, pelas nossas cordas vocais, pelo nosso sistema respiratório, brônquios, os pulmões, descendo através do nosso sistema digestório. Esta luz vai percorrendo todo o sistema digestório, retirando as células adoentadas, substituindo-as por células sadias. Aí ela vai descendo no nosso sistema urinário, os rins, nosso sistema reprodutor, e agora o nosso intestino, também o sistema excretor. E agora nós pedimos aos nossos mentores que fluidifiquem essa água que está ao nosso lado, que ela seja impregnada de fluidos necessários ao nosso organismo físico e à nossa parte espiritual, trazendo paz, saúde, harmonia. Graças a Deus. E assim, Jesus, agradecemos a oportunidade de trabalharmos nesta tua seara bendita. Esteja sempre conosco, Mestre, trazendo a tua paz e o teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, uma boa semana.